Qual é o melhor de Deus para você, para sua família? É sobre isso que nós vamos compartilhar hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Com certeza Deus te trouxe aqui porque Ele quer mostrar qual o melhor dele para a sua vida, para a sua história nessa terra. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas voltamos o nosso espírito, nosso coração ao Senhor. Na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Na plena certeza que o Senhor fala conosco. Abre os nossos olhos espirituais para compreendermos as verdades da Tua palavra hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Que alegria poder estar com você, compartilhando a palavra do Senhor. Que você tenha um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da graça de Deus. E nós estamos, então, compartilhando sobre o livro de Eclesiastes. Nós já falamos sobre que tudo é vaidade, falamos também sobre a questão do tempo, tudo tem o seu tempo determinado. Mas hoje eu gostaria de falar qual é o melhor de Deus para você. E eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração de uma maneira poderosa com essa ministração. Apenas se abra e receba o que Deus tem para você. Compartilhe também, se você está aqui ao vivo, compartilhe com alguém, para que outros possam também receber da parte de Deus. E você que está ouvindo depois, também compartilhe, com certeza outros vão ser abençoados também. Bom, capítulo 4 de Eclesiastes começa falando, versículo 6, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, veja, Eclesiastes dá conselhos para nós, e nós vamos ver aqui vários conselhos sobre o que é o melhor para nós. Então é importante nós entendermos e termos a revelação do que Deus tem para nós. Qual é a melhor vida? E aí você vai ver que há várias passagens aqui no livro de Eclesiastes que mostram que melhor é algo do que aquilo outro. Faz então esse paralelo, essa comparação. Então tem várias comparações para mostrar o que é o melhor. E aqui é a primeira. Então o melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Então aqui está mostrando um princípio. É importante você descansar. A vida não é só trabalho. Entendeu? Então a Bíblia está deixando aqui claro para nós que é importante sim trabalhar. Isso faz parte. Tem vários versículos que mostram. Nós estudamos esses dias, o livro de Provérbios, vimos a importância de trabalharmos. Porém, a Bíblia está dizendo, não adianta também só trabalhar e não ter o quê? O descanso. Então, o descanso também faz parte, tanto é que Deus estabeleceu o próprio sábado para o descanso. Mas outra coisa que Provérbios, aqui Eclesiastes nos mostra, é que não adianta também você trabalhar e também não ter com quem compartilhar. Se você for para o próximo versículo 7, Eclesiastes 4, diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol, ou seja, outra ilusão. Isso é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma, os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Ou seja, para que eu vou investir minha vida toda trabalhando se eu não tenho com quem compartilhar? Isso aí também é falta de sabedoria. Então, qual que é o melhor de Deus para você? É quando você trabalha, você tem também o descanso, mas também você tem com quem compartilhar. Então, a verdadeira riqueza é poder compartilhar aquilo que você tem. Então, não adianta você adquirir e não ter com quem compartilhar. Então, muito trabalho sem descanso e com quem compartilhar é uma ilusão, é uma vaidade. Então, o melhor de Deus é que você, claro, tenha um tempo de descanso. Se você trabalha de segunda a segunda, não tem folga, não tem descanso, não tem um dia que você separa para o Senhor, então você não está vivendo o melhor de Deus para você. Deus mesmo estabeleceu o sábado lá na velha aliança. Hoje nós entendemos que é importante termos um dia, o princípio, um dia de descanso. Então, lembre-se disso, que isso é muito importante, mas saiba que o que você tem
é para ser compartilhado. A verdadeira alegria é poder compartilhar o que você tem recebido, não é verdade? Bom, versículo 9, continua. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então aqui a Bíblia está dizendo que é melhor ser 2 do que 1. É melhor ser 2 do que 1. Isso é um fato, isso é uma verdade. Então, e aqui mostra algumas razões. Primeiro, que se 2 trabalharem, né, podemos falar de um casal, se 2 trabalharem, então vai ter maior ganho, não é verdade? Isso é em tanto um casamento como qualquer outra área. Se 2 fizerem, então o ganho vai ser maior. Se 2 trabalharem, com certeza vão render mais. E então casais que trabalham e andam em unidade, com certeza vão prosperar. Mas a outra razão que é importante nós sermos 2 do que 1 é que se um cair, o outro levanta. Então, numa caminhada cristã, com certeza nós vamos encontrar dificuldades, onde haverá pressões, lutas, mas e aí um ajuda o outro, um apoia o outro, um sustenta o outro. Isso é muito importante que nós saibamos disso. Então, por isso nós andamos em unidade. Jesus mesmo disse para os discípulos irem de 2 a 2. Por quê? Porque um ajuda o outro. Ontem eu estava dando aula no seminário e então uma irmã perguntou uma pergunta sobre uma oração por alguém e eu estava falando, olha, é muito importante que alguém que está bem ajude aquele que não está. Né? Mas quando os 2 estão maus, aí como que um vai levantar o outro? Não é verdade? Por isso que é importante nós entendermos isso. Né? Nós precisamos estar fortes para fortalecer o outro. Mas em momentos de fraqueza, nós também temos que estar perto de pessoas que estão fortes, que possam nos fortalecer, que possam também nos levantar. Não é verdade? E aí também diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um se esfriar, o outro aquece. E por isso que é importante estarmos perto de pessoas que estão aquecidas, pessoas que estão com o coração para com o Senhor, para as coisas espirituais. Então veja, se você está frio, é importante você estar perto de gente que está aquecida. Para quê? Para que você possa ser cheio, para que você possa também se aquecer. Então se você está frio, chegue-se próximo de alguém que está quente, com certeza seu coração vai aquecer pelas coisas espirituais. Não é verdade? Então, por isso que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Mas a Bíblia também diz que é melhor ser 2 do que 1 porque existem batalhas espirituais. E aí um pode lutar a guerra do outro. Né? E existe um princípio espiritual tão tremendo na unidade, lá em Deuteronômio, capítulo 31, diz sobre o seguinte: como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000? Se a rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara. Veja, olha a lógica nossa. Se ele então persegue 1.000, então teoricamente 2 iria perseguir 2.000. Mas na lógica de Deus, no mover de Deus, quando Deus faz por meio da unidade, 1 persegue 1.000, mais 2, 10.000. Olha, a proporção aumentou muito mais, né? Então a Bíblia tem essas coisas para mostrar o quê? O valor da unidade e a importância de andarmos juntos com alguém. É muito importante que você não ande sozinho. Eu já tenho repetido e falado isso muitas vezes. Não ande sozinho. Esteja perto de alguém. É melhor ser 2 do que 1.
É melhor você estar junto com alguém do que você estar sozinho. Amém? Muito importante que você aprenda isso, né? E agora o mais interessante, quando nesse texto que diz que melhor ser dois do que um, melhor ser dois do que um, melhor ser dois do que um, e aqui no final, no versículo 12, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É melhor ser 2 do que 1, melhor ser 2 do que 1, melhor ser 2 do que 1, e depois é melhor ainda ser 3 do que 2. Por quê? Porque essa terceira dobra é o Senhor Jesus conosco. Então, a unidade junto com Cristo, isso com outra pessoa e com Cristo, isso produz algo poderoso, glorioso, né? Então, é importante que você sempre coloque Cristo junto com você, junto com as suas decisões, junto com aquilo que você está envolvido. Aleluia! E o texto de Eclesiastes continua, né? Capítulo 4, versículo 13. Outro melhor outra comparação. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Então veja que é melhor ser pobre, mas sendo sábio, e tem mais valor do que um rei velho, rico, mas não se deixa mais admoestar-se. Então isso é o que a palavra de Deus diz. Então, com o tempo, nós podemos se tornar pessoas duras, pessoas que não se deixam mais ser corrigidas com o passar do tempo. Veja que está lidando com o velho insensato que não se deixa ser corrigido. Claro, pode estar falando também sobre liderança, não é? Alguém que já chegou numa posição em que acha que não pode ser mais admoestado, como a posição de um rei, ou já velho e já não precisa mais aprender. Então veja, nós podemos cair nesse erro de estarmos numa posição e acharmos que não podemos mais ser repreendidos, ou acharmos que já temos maturidade ou já temos idade e não podemos mais ser corrigidos, mas isso é um engano. Nós todos precisamos sim ser corrigidos e a cada dia Deus tem algo novo a nos ensinar. Tito 3, versículo 10 diz assim: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Veja, se a pessoa está sendo repreendida e não muda, então não dá nem para ficar perto. Entende? Porque não quer mudança, não quer crescer. Entende? E Hebreus diz assim, Hebreus 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, o que nos afasta é a incredulidade. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo da oportunidade, em que nós somos exortados mutuamente, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, ou seja, que nosso coração não se endureça. E quando nós nos fechamos, nós deixamos de ser trabalhados pelo Senhor, de sermos transformados pelo Senhor. Então, quando nós nos fechamos e nos endurecemos e não aceitamos mais correções e não ponderamos quando pessoas falam conosco, né? Então nós vamos perdendo a oportunidade que se chama hoje de ser transformado pelo Senhor. Então não tenha um coração duro. Eu creio que só o fato de você estar aqui já mostra que o seu coração é para aprender, é para receber. E eu espero que quando você ouve a palavra, você apenas entende que veio da parte de Deus, que nós estamos aqui exortando uns aos outros, e eu também, quando falo, também tenho certeza que o Espírito Santo também me lembra de que eu preciso também ser corrigido e ser trabalhado e tudo mais, né? Então todos nós estamos no processo de crescimento e ela é necessária para avançarmos, para crescermos. Eu sei que nós não gostamos de sermos confrontados, porém é necessário para o nosso crescimento, e o sábio é o que ouve a exortação e a recebe, né? E procura, claro, buscar o Senhor para ser transformado
imudado, né? Agora lembra, mais uma vez, vou repetir, o velho é que não aceitava a repreensão. Ou seja, com o passar dos anos, nós precisamos, ao invés de endurecermos, temos que amolecermos. Temos que tornar mais quebrantáveis, né? Ter um coração mais quebrantado do que um coração endurecido. Capítulo 5 de Eclesiastes tem outra comparação. Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então sabemos que hoje a casa de Deus é a igreja, não é verdade? E que o sacrifício já foi feito uma vez por todas. Então nós não fazemos sacrifícios diários de animais como se era feito no Velho Testamento, porque Cristo já foi esse sacrifício perfeito ali na cruz. Agora, o que nós precisamos entender é que nós não podemos viver, e está dizendo aqui, é melhor você ouvir, ou seja, acatar as direções de Deus, seguir o que o Senhor tem para você, do que simplesmente você ter práticas religiosas. Simplesmente cumprir obrigações religiosas sem entendimento. Então, se você simplesmente vai ao culto porque você aprendeu assim, é algo religioso. Então, você faz apenas por religiosidade, mas não por entendimento. E você, muitas vezes, talvez nem se preocupa com aquilo que é a vontade de Deus. Mas o que aqui está dizendo que é melhor você ouvir. Melhor você acatar. É melhor você seguir as direções da palavra de Deus do que você apenas ter práticas religiosas. Então, existem muitas pessoas por aí que se dizem religiosas, porém não estão abertas para ouvir direções. Não estão abertas para seguir o que o Senhor tem para a vida delas. Então, isso não é o melhor. O melhor é quando você ouve. Melhor quando você aceita e anda de acordo com a vontade de Deus. No versículo 5, ainda de Eclesiastes capítulo 5, diz assim: melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Então, se você empenhar a sua palavra, então cumpre aquilo que você disse, né? Mas é melhor que você nem faça, né? Para que você não caia no descrédito de ser alguém que fala alguma coisa, mas não faz. Então, é melhor não falar do que falar e não fazer. É o que a palavra de Deus está dizendo, né? Então, eu sei que às vezes nós queremos agradar todo mundo, e aí aí a gente vai acabar falando que a gente vai fazer algo, e acaba depois não tendo como fazer, e aí fica pior. Então é melhor que você não fale, do que quando você falar, as pessoas saibam o que você vai fazer. Ok? Capítulo 6, versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Ou seja, é melhor se contentar com o que tem do que colocar os olhos no que é do outro. Da cobiça, né? Não estou dizendo que você não possa desejar as coisas, ok? Você pode sim, as coisas legítimas, e até pedir a Deus para que o Senhor te dê. Mas a cobiça é desejar o que é do outro, né? Então a cobiça tem o poder de te levar a roubar, tem que atrair a morte. Isso é a cobiça. Então pessoas, por exemplo, elas roubam porque elas cobiçaram o que é do outro. Pessoas caem em adultério porque cobiçaram a mulher do outro. Pessoas matam porque queria ter o que o outro tinha. Veja a consequência da cobiça. Por isso que é melhor a vista dos olhos. É melhor você contentar com o que você tem. Entende? Do que você procurar e olhar as coisas dos outros e querer ter o que é do outro, né? Conta-se uma história que um homem encontrou uma lâmpada mágica. E aí você sabe, né? Ele raspou ali na lâmpada, apareceu um gênio. E ele já falou: olha, posso fazer 3 pedidos? Ele falou: não, eu sou um gênio diferente. Você pode fazer um pedido. Mas tem um porém. Você pode fazer um pedido e o que você pedir, eu vou dar o dobro para o seu irmão. E aquela pessoa pensou. Daqui a pouco ela falou:
Já sei. Eu quero ficar cego de um olho. Moral da história. No reino, onde tem um olho, ele é rei. Quem tem um olho no meio do cego é rei. Domina, não é verdade? Ou seja, se eu tiver um olho e os outros não tiverem, ou forem cegos, eu estou ganhando. Então veja, olha a maldade do coração. Quando não consegue ver que o outro pode ter mais que você. Pode ter coisas melhores que você. Então, muitas vezes, nosso coração é egoísta. Pensamos apenas em nós mesmos. Mas nós precisamos entender que, na verdade, nós estamos aqui para ter o que Deus tem para nós. E sermos contentes com o que Deus tem nos dado. E se você deseja mais, peça ao Senhor e Ele mesmo pode te dar. Né? Olha o que a Bíblia diz. Olha o conselho, na verdade, de Paulo para Timóteo. 1 Timóteo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Essa vida piedosa com contentamento é de Deus. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha só o padrão. Temos ali o que comer, temos o que vestir. Ok. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências são desejos, né, insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o problema da cobiça, do cobiçar. Você olhar para o outro e o outro tem vontade de fazer isso ou aquilo e você quer o do outro, você quer ter o que o outro tem. E aí você fica nessa busca desenfreada por dinheiro. Então é o que a palavra de Deus diz. Mas como que nós vencemos a cobiça? Se contentando. Eu não estou dizendo que você tem que se contentar com a vida ruim. Entende? Não estou falando isso. Eu só estou falando que você tem um Deus. E Deus se pode te abençoar. E você não pode fazer do dinheiro o seu Deus. Entende? Quando você pensa que com o dinheiro você vai ser completo, você vai ser feliz, você vai ser realizado. Então, e veja, e que não é isso. O que nos preenche é o Senhor Jesus. O que nos preenche é a presença do Senhor. Entende? E Ele, claro, tem bênçãos para nós. Ele vai nos abençoar. Ele é bom. Ele tem coisas boas para nós. Então, não viva a cobiçar. Mas viva tendo um contentamento. Segundo o que nós vemos na palavra de Deus. Amém? E Eclesiastes, capítulo 7. Olha o que diz. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, de um óleo precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Olha só. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então você olha isso aqui e você fala, uau, como é que é isso, né? Mas vamos falar primeiramente, mais vale, aqui ó, melhor é ter a boa fama. Essa fama é nome, ou ter um bom nome. Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então isso é muito importante. Você tem que zelar pelo seu nome. É importante que as pessoas conheçam você como pessoa que faz, né, as coisas corretas, que fala e cumpre o que falou. Então, zelar pelo nome é muito importante, né? É algo que você e eu precisamos cuidar sempre e zelar para que a gente não seja alguém que está na boca das outras pessoas como pessoas, né, que não honram a Deus, que não tem um coração para Deus, que fazem coisas erradas. Não, que Deus nos livre e guarde, que a gente possa ter sempre um bom nome. E aí continua dizendo que
É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, a festa. Por que está dizendo isso? É melhor a tristeza do que a alegria, porque a tristeza vai fazer melhor o coração. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque, na verdade, quando você está na casa onde há luto, você para pensar na vida. E você vai descobrir que a vida não é somente nessa terra. E que essa vida, mais cedo ou mais tarde, vai acabar para todo mundo. Não é verdade? Então, se você tiver consciência de que existe algo depois dessa vida, você vai voltar-se para o Criador. E você vai ter a oportunidade de ter essa experiência das coisas eternas de Deus. Então, num velório, por exemplo, é uma oportunidade de pessoas pararem para pensar, uau, ele foi. Daqui a pouco eu também vou. Então, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, as pessoas pelo menos param para pensar no que está fazendo da vida. E com certeza um dos lugares mais propícios de pregar o evangelho, eu vou te dizer, é no velório. Por que é no velório? Porque ali as pessoas estão abertas e estão vendo a realidade da vida. A realidade da vida é que nós passamos. Entende? Então, e é aqui nessa terra que nós temos a oportunidade de termos experiência com Jesus. Eu me lembro, muitos anos atrás, minha avó, Anaíta, a mãe da minha mãe, ela passou mal e ela foi para o hospital. E na época eu tinha 18 anos de idade e então eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei que eu estava falando algo no velório dela. Claro, orei, falando, não, minha avó é curada e tudo mais. Mas 2 dias depois ela faleceu. E aí então teve o velório, o pastor dela deu uma palavra, mas não fez uma oração para que as pessoas entregassem a vida delas para Jesus. E eu estava ali, né, sem saber o que eu ia fazer também. Na verdade, eu estava apenas acompanhando ali o velório. Mas depois que o pastor pregou, ele falou assim, olha, alguém da família gostaria de falar algo? Naquela hora o Espírito Santo, né, com certeza me ativou, né, tocou meu coração. E eu então falei, eu quero falar. E aí eu preguei ainda. E no final eu falei, se você quer entregar sua vida para Jesus, repete comigo essa oração. E aí eu fiz, né, todos que estavam ali, né, a confessar Jesus. Porque era um momento propício, momento certo de levar as pessoas a ter uma experiência com Jesus que levaria eles para uma vida eterna com Deus. E eu creio que muitas vidas ali tiveram a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. E a partir dali, nos velórios da família, eu estava sempre pregando o Evangelho e levando as pessoas a terem uma experiência com o Senhor. Então é no momento assim é que as pessoas param para pensar na vida e podem ter uma experiência de salvação. Então nunca perca a oportunidade de pregar para alguém em momentos assim, porque são momentos que as pessoas estão abertas para receber a palavra de Deus. Então melhor é ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, porque ali a gente pode pregar a verdadeira vida, a vida eterna com Cristo. Aleluia! Também em Eclesiastes capítulo 7, versículo 5 diz assim, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. É outro ponto muito importante aqui. Então, é melhor ouvir a repreensão. Mas quem gosta de ouvir repreensão? Quem fala, nossa, eu gosto quando as pessoas me repreendem? Ninguém gosta de ser repreendido, isso é um fato. Mas a Bíblia está dizendo que melhor é ouvir a repreensão do sábio, claro, a repreensão não do tolo, mas do sábio, do que o quê? Ouvir a canção do insensato. Não sei se você entendeu o que eu estou te dizendo. Não é? É importante que você entenda a palavra de Deus aqui. Então veja, é melhor você ouvir uma repreensão de um sábio que vai te fazer crescer, do que você ficar ouvindo canções de pessoas tolas, insensatas. O que você ganha com isso? Entende? Então pessoas perguntam, pastor, é pecado ouvir músicas do mundo? Né? E, sabe, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo que convém. Então veja,
Qual a influência que você quer ter? Você acha que a música é neutra? Não, não, essa aqui que eu escuto é neutra. Não, não é neutra. Até mesmo músicas evangélicas, cristãs, gospels, pode ter, sabe, coisas que estão fora. Pessoas talvez estão revoltadas e passam ali na música. Então está passando algo. Então a Bíblia está dizendo que é melhor ser repreendido por um sábio do que ficar ouvindo canções de pessoas tolas. Quem tem ouvidos, ouça. Então, o que você vai permitir entrar na sua mente? Né? Você talvez ache que não, mas pode te influenciar. Com certeza, para ser tolo. Então, se você não quer ser, então não escute. Ok? Então, vá ouvir músicas ungidas, pessoas que têm o Senhor, que podem passar algo de vida para você. Não de morte. Ok? Só para que você entenda isso. Versículo 8, capítulo 7. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Então, primeiro aqui é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Isso é algo poderoso. Se você ainda não chegou no melhor de Deus, é porque ainda não chegou no fim. Porque o fim vai ser melhor. O fim sempre será melhor do que o início. Todo início é difícil, é desafiador, mas com o Senhor logo nós teremos a vitória e o fim será melhor do que o princípio. Eu me lembro há anos atrás, né, eu estou nessa fase de lembrar de anos atrás, eu tinha 17 anos, então isso fazem aí já 25 anos atrás, veio um pastor pregar numa conferência nossa, lá em Goiânia, e ele pregou justamente sobre isso. O melhor é o fim do que o princípio, né? E alguém era já mais experiente, já vivido, e percebeu, claro, ao longo do tempo, que as coisas no início são difíceis, mas depois elas melhoram. Graças a Deus, né? Isso é o que Deus faz. Deus vai melhorando. Amém, Josiel? Deus vai melhorando. Talvez está difícil agora, mas com certeza Deus vai melhorando as nossas vidas. E é isso que Deus faz, né, conosco. E ele pregou sobre isso. Alguns dias depois fui convidado para o aniversário de uma adolescente que estava há pouco tempo na igreja. E isso eu lembro até hoje, foi no ano 2000, dezembro. E eu então estou lá no aniversário, chega o momento dos parabéns. E nós tínhamos o costume de que todo parabéns antes alguém falava. Normalmente as pessoas mais próximas falavam. E a prima dessa adolescente, que estava completando 17 anos, falou assim, então o Marquinhos vai falar. Sabe quando eu assustei assim? Eu falei, por que eu? Por que eu vou falar? O que eu vou falar? Né? E me chamavam de Marquinhos naquela época. E foi muito interessante. E que eu tinha acabado de ouvir há poucos dias a pregação. E eu então peguei esse versículo e falei, olha, eu quero dizer para você que o melhor é o fim do que o princípio. Você está aqui, você está iniciando agora a nossa igreja, né? E eu quero dizer que Deus vai fazendo mais e mais na sua vida e vai melhorar cada dia mais, né? E pronto, foi isso que eu falei. Era o que eu estava cheio naqueles dias da palavra, né? E sabe o que é interessante, né? É que já tem quase 20 anos que eu sou casado com ela, né? Minha esposa, né? A Silvia, né? Anos depois a gente se casou, né? E olha só como que Deus faz. Melhor é o fim das coisas. Eu já profetizei, tá vendo? Nós temos que ser aqueles que liberam palavras proféticas, né? Se tem um jovem aqui que ainda não se casou, lembre-se dessa palavra. É brincadeira. Mas você sabe, aqui é só para mostrar que melhor é o fim do que o princípio delas. Então,
por mais que hoje esteja difícil, por mais que hoje esteja passando por momentos de dificuldades, porque é o início talvez de alguma coisa, é o início do ministério, é o início, né, de uma liderança, é o início de um trabalho, é o início de uma empresa. Eu quero dizer que o melhor é o fim das coisas. Então as coisas vão melhorar cada dia mais em nome do Senhor Jesus. O Senhor está conduzindo você a viver uma vida abundante do que Deus tem para você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí ele diz que melhor é o paciente do que o arrogante. Por quê? Porque o paciente é aquele que não se ira, mas o arrogante é aquele que deixa a ira entrar. Por isso que não te apressa em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então não seja insensato. E também não fique dizendo, é como no passado, foi muito bom, eu me lembro do passado, e aí olha, hoje não é mais o mesmo. Não. Começa a dizer, hoje é melhor do que ontem. Né? Em nome de Jesus, e amanhã vai ser melhor do que hoje. Vai sempre melhorar. Com o Senhor nós crescemos de glória em glória. Nós avançamos, as coisas melhoram. Para de ficar preso no passado. Na minha época, lá atrás, era que era vida. Não. Hoje você desfruta de uma vida mais abundante. Né? Se você ficar preso lá atrás, significa que você não teve experiências com Deus. Que você não conheceu mais de Deus. Que você não experimentou mais de Deus. Você ficou parado no seu passado. Então para de ficar parado lá no seu passado. Peraí, hoje é melhor do que ontem. Entendeu? Hoje eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje eu tenho novas experiências. Hoje eu tenho uma proximidade com o Senhor. Com certeza hoje o meu relacionamento com a minha esposa é muito melhor do que anos atrás. Entende? Então veja, é muito importante que você entenda isso e não fique preso no seu passado. E sempre creia que Deus tem mais e mais para você. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. E para finalizarmos, capítulo 9. Melhor a sabedoria do que a força. 9:16 e 9:18 diz, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então, no final de tudo, melhor é sermos sábios. Melhor é ter a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Nesses últimos dias nós compartilhamos um mês sobre a sabedoria. Né? E como Deus falou conosco, como Deus ministrou nossos corações. Então é melhor sermos sábios do que sermos insensatos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Uau! Essa é a vida que Deus tem para você, né? Espero que você seja tocado por essas verdades e creia que realmente Deus já tem o melhor para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nessa hora nós te agradecemos por essa palavra, daquilo que é o melhor para nós. Que os nossos olhos sejam abertos mais e mais. Que possamos ver o Senhor. Que possamos ter experiências ainda maiores. Porque o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E as coisas vão melhorar cada dia mais. Vamos viver o sobrenatural cada dia mais. Vamos experimentar do Senhor cada dia mais. Senhor, por isso nós oramos pela sabedoria. Porque é melhor termos a sabedoria do que a força humana, a capacidade humana, do que armas de guerra. Por isso dá-nos a sabedoria do Senhor, para lidar com as situações da vida, para que possamos viver o melhor do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para vermos o Senhor e sermos transformados pela Tua palavra a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Eu espero que você cresça cada dia mais, desfrute do melhor de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E amanhã nós falaremos sobre o livro de Cantares. Aleluia, glória a Deus. Estamos prosseguindo, né, nesse ano todo vamos falar, né, toda a Bíblia, destacar, claro, as histórias da Bíblia, com seus princípios. Isso é muito importante que nós estamos fazendo, estamos nos alimentando espiritualmente, mesmo que você não lembre de tudo. Sabe de uma coisa, você talvez não lembre o que você comeu semana passada, muito menos um mês atrás, mas uma coisa é certa, você só está vivo porque você comeu. Esse é um fato. Então o que você está fazendo aqui é se alimentar espiritualmente, amém? E só lembrando que eu tenho postado todos os dias, cada dia um capítulo do livro Abundantemente Mais, de uma live que eu fiz o ano passado, e eu estou subindo para o YouTube. Então todos os dias eu coloco aqui no nosso grupo Histórias e Princípios da Bíblia, para que você ouça, seja edificado, principalmente
para que sua fé seja ativada num Deus que faz abundantemente mais, ou infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, né, você esteja sempre atento e ouça essas ministrações. Creio que você vai ser muito edificado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E daqui uns dias eu espero já colocar a playlist e soltando aí os vídeos que eu já gravei, as aulas que eu já gravei sobre Apocalipse, ok? Estão todas prontas, já estão todas colocadas no YouTube. Só no momento certo eu já vou colocar também para você aprender mais sobre o livro de Apocalipse em nome do Senhor Jesus. O que eu quero é que você seja muito edificado, muito abençoado com a palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus transforma as nossas vidas em nome de Jesus, amém? E, claro, não deixe de orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, não é? Para que a gente possa ser uma família bendita nessa terra, e também compartilhe o que você tem recebido aqui. Passe para outros, né? E que outros também vão ser abençoados e inspirados pelo Senhor com a palavra de Deus, amém? Amo vocês, estamos juntos e até amanhã.